A glória do Senhor habitará em nossa terra. Salmo 84. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E de fato, a glória de Deus não só habitará como já habita em nossa terra, mas o lugar de primazia, ou seja, o primeiro lugar onde a glória de Deus se manifesta, deve ser na consciência do ser humano. É evidente que pela potência divina, a glória de Deus habita em todo lugar. Mas a partir do momento que tal glória se manifesta à consciência humana, e tal consciência se abre a Deus, aí por de fato ocorre uma revolução, uma conversão interna. E nesse sentido, na primeira leitura de hoje, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 15, e depois capítulo 4, versículo 1 e versículos 3 ao 6, temos no versículo 15 algo muito interessante. Está assim: até hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre o coração deles. Numa linguagem figurativa, o véu pode ser visto como a defesa psíquica, ou seja, mental, que impede a pessoa de entrar em contato com verdades dolorosas sobre si mesmo, sobre a vida, sobre Deus. Quantos vivem com véus emocionais e espirituais? Negam traumas passados, rejeitam o perdão porque ainda se culpam ou culpam os outros, têm medo da intimidade com Deus porque isso os desnuda interiormente. Assim como o véu cobria Moisés, muitos cobrem suas feridas com máscaras de religião, sucesso ou autossuficiência. Mas Cristo vem para retirar o véu, e isso dói. É o confronto com a verdade interior, mas também é o início da liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí está a liberdade, no versículo 17. E com isso, no versículo 18, temos: nós todos, com o rosto descoberto, refletimos como no espelho a glória do Senhor. Paulo está dizendo: nós não somos fonte da luz, mas espelhos que refletem a luz de Cristo. E vejamos que no início dessa semana, Cristo afirma que nós somos sal e luz do mundo. Ele afirma categoricamente: vós sois luz. Contudo, para refletir o espelho precisa estar sem véu, sem manchas, sem rachaduras. O Espírito Santo realiza essa transformação em nós, de glória em glória, ou seja, num processo de santificação que envolve sofrimento, entrega, autoconhecimento e abandono. A teologia paulina é clara: a luz de Cristo não destrói a pessoa, ela a revela. E quanto mais nos unimos a Ele, mais nos tornamos quem fomos criados para ser. E com isso, lá no capítulo 4, versículo 1, está assim: tendo este ministério pela misericórdia de que nos foi feita, não desanimemos. E essa palavra é um convite à perseverança na missão. Não desanime se os corações estão fechados. Não desanime se as pessoas zombam da fé. Não desanime se a própria alma parece em trevas. O ministério que recebemos é obra da misericórdia, não do mérito. E Paulo ainda afirma: o Deus deste mundo cegou os pensamentos dos incrédulos, para que não vejam a luz do Evangelho. O Deus deste mundo hoje são muitos: o narcisismo, ideologias totalitárias, cultura da distração, espiritualidade superficial, relativismo moral, são muitos aos quais nos distraem da verdade. E com isso,
No versículo 6 nós temos: Deus disse, das trevas brilha a luz, e brilhou em nossos corações. Paulo está dizendo, a luz que brilha não vem de nós, mas de Cristo. E é justamente nas trevas mais densas da alma que essa luz se manifesta com mais força. Isso é equivalente à integração das sombras, deixar que Cristo entre também nos quartos escuros da alma, nos traumas, nos pecados, nas feridas ocultas. A verdade não nos destrói, a graça nos refaz. E com isso, talvez possamos estar vivendo com o coração velado pelo medo, pela dor do passado, pela frieza espiritual. Mas o Espírito quer retirar esse véu. E não para te envergonhar, mas para te transformar em espelho vivo da glória de Cristo. Nós não fomos feitos para as trevas, mas para ser luz onde há escuridão. E no Evangelho de hoje, em Mateus, capítulo 5, dos versículos 20 ao 26, Jesus ensina no Sermão da Montanha, reinterpretando a lei de Moisés. A justiça dos fariseus era externa, feita de rituais, aparências e regras. Mas Jesus diz: se a vossa justiça não for maior do que a dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está no versículo 20. E no contexto judaico, o culto no templo era central. Oferecer o sacrifício era sinal de estar em paz com Deus. Mas Jesus subverte isso. Não se pode estar em paz com Deus se não se busca a paz com o irmão. Vejamos que no versículo 22 ele diz: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Jesus vai ao nível do coração, o lugar das emoções mais profundas. A ira não resolvida pode se transformar em ressentimento que corrói por dentro, desprezo que mata a dignidade do outro e projeção, quando coloco no outro o mal que está em mim. Nesse sentido, a própria psicologia vai apontar isso como recalque da raiva, sem elaborar, vira neurose ou até explosões destrutivas. Jesus quer uma cura integral, que começa no coração. Nesse sentido, nós devemos mergulhar a nossa experiência com Deus sem ressentimentos, sem vergonha. E no contexto ainda da leitura, nessa semana estou falando de contexto. O contexto vai nos dando discernimento da forma que vamos vivenciando o mistério. E no versículo 24 está assim: vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Jesus está revelando que o verdadeiro culto a Deus é inseparável da caridade. Não há Eucaristia verdadeira se não há reconciliação com o irmão. O altar do coração é mais importante do que o altar de pedra. Santo Agostinho comenta: Deus não recebe a oferta das mãos manchadas pelo ódio, mas se alegra com a paz dos irmãos. E São João Crisóstomo diz também: quem despreza o irmão, ainda que jejue e reze, não agrada a Deus. E com tudo isso, somos chamados constantemente à reconciliação e o perdão. Está no versículo 25: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. E a catequese de Jesus é clara: não adie o perdão, não espere o tempo passar. O tempo não cura, quem cura é a decisão de amar. O caminho com o adversário é a vida, e a morte é o juízo final. Se não reconciliamos agora, levamos a dívida para a eternidade. A reconciliação é o ato de coragem espiritual e liberdade interior. Ela liberta o outro, mas também cura a si mesmo. E que possamos ter essa coragem de nos entregar a Cristo, entregar o nosso coração para que verdadeiramente o Espírito Santo faça em nós uma nova obra, uma nova criatura. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.